gravação já está aqui liberada, né? Já iniciou. Então, sejam bem-vindos a mais uma aula de instalações elétricas do Sistema Elétrico de Potência, né? Do CEP. Deixa eu já fazer o compartilhamento aqui. Então, nossa última aula a gente estava falando, né, de algumas, né, questões aí de manutenção aí do sistema elétrico de potência. A gente parou exatamente nesse slide aqui. Hoje eu vou falar sobre linhas de transmissão, né? Só relembrando aqui, pessoal, né, hoje é a aula do dia 27, né? Ainda faltam duas aulas. O momento presencial de vocês vai ser entre a penúltima e a última aula, né? A penúltima aula vai ser dia 3 e logo, né, no dia 5 aqui, né? Aí vai ser no dia 3, né? Aí logo no dia 5 vai ser o momento presencial e a última aula, né, vai ser no dia 10, né? Lembrando aí. E lembrando também, pessoal, como essa matéria de CEP, ela tem bastante procedimento prático, né? Lembrando aqui na biblioteca, né, tem um passeio virtual, né, que alguns já utilizaram ele para fazer as três atividades, né? Já enviaram o fórum. E tem aqui o professor Ângelo, né, que mostrando um processo aqui de as 5 regras de ouro, a desenergização. Provavelmente, eu não sei se vai dar tempo nessa aula, né, mas né, entre a próxima aula e a outra, depois a gente pode até discutir ele aqui, né? E aí tem a desenergização da baixa tensão, tem da média tensão. O da baixa, pessoal, geralmente o eletricista de distribuição, ele não desenergiza. Ele simplesmente liga, né, o ramal, geralmente é ramal aéreo, às vezes ramal subterrâneo, e não faz o desligamento. Geralmente ele utiliza, se for uma rede compacta, uma multiplexada, que quando a gente fala de baixa tensão, eles utilizam o que o pessoal chama de conector vampiro, é o conector de perfuração, né? Depois a gente vai falar dele aí. Então, na baixa tensão, assim, na prática, quando eu vou ligar um novo cliente, ele não desenergiza esse circuito, o eletricista. Agora, na média tensão, sim, ele tem que desenergizar, né? E a né? E tem essa palestra aqui, né, sobre o Sistema Integrado Nacional, para vocês conhecerem mais sobre esse sistema aí. Então, relembrar para vocês que tem essas aulas aqui, né, extras aqui, ó, na aba biblioteca do professor Ângelo, né, a palestra aqui, né, e o passeio virtual que vai ajudar vocês, principalmente nessa aqui na tarefa 1 aqui, tá? Então, vou voltar aqui a nossa. A gente estava esse slide aqui. Deixa eu só. A gente tinha parado nessa aula aqui. Eu tinha separado aqui para vocês. Vocês viram que um procedimento, pessoal, é, que está instalando a esfera de sinalização. Eu guardei aqui para vocês verem. Então, no caso aqui, geralmente ele trabalhou como eletricista de linha viva de transmissão, né? No caso aí, por que que ele saiu, né? Ele está saindo
torre aqui, ó, e indo para esse cabo aqui, ó, o cabo de para-raio, né? Então, o cabo de para-raio, ele é um aterramento, né? Não sei se eu comentei com vocês. Basicamente, existem dois tipos de aterramento. Tem o aterramento passivo, né? E existe o aterramento ativo. O passivo, ele só tem, né, uma descarga, um surto, quando, né, só tem tensão, melhor dizendo, né? Quando acontece um surto, ou seja, uma descarga atmosférica, aí sim vai ter tensão nele. Essa tensão, esse surto, ele vai ser transferido. Tá vendo? Ó, que o cabo ele vem aqui, ó, passa pela estrutura e ele inclusive é interligado na própria estrutura aqui, ó. Então, o cabo de terra, seja ele na arquitetura OPGW, seja ele nas arquiteturas antigas, ele é literalmente o que conectado com a torre aqui, né, de transmissão. Então, para você fazer essa ligação aqui, né, fazer essa instalação, melhor dizendo, eu, né, utilizo como não há energia, né, fluindo, né, aí geralmente o montador eletromecânico ele faz essa tarefa, mas não nada impede ele de ser também eletricista de linha viva de transmissão. Aqui no caso ele não está fazendo trabalho de linha viva, ele está aqui no terra aqui e vai instalar a esfera de sinalização, né? Então, deixa eu vou até mudar aqui para eu não esquecer. Vamos falar aqui de vou pegar outra apresentação aqui que a gente precisa finalizar essa parte de linha de transmissão. Eu estava dando uma olhada aqui, a gente não falou ainda. Deixa eu pôr a outra apresentação aqui. E neste caso, pessoal, eu vou já pegar aqui a norma aqui para a gente discutir. Eu tirei tudo dessa norma aqui, a 5422. Deixa eu ver se ela está por aqui. Ah, tá aqui, ó. 5422, pessoal, ela, pelo menos a versão que eu conheço aqui, que eu tenho conhecimento, é essa daqui, ó. Ela é bem antiga, ó. Só para vocês terem uma ideia, ainda ela não, né, não foi atualizada. Estão vendo, ó, que ela parece, né, uma norma, né, que foi literalmente o layout dela aqui, ó. Ele é de uma norma que foi datilografada, né? Não sei nem se é da época de vocês, né? Antigamente o pessoal fazia o curso de digitação, né? Hoje em dia a gente chama digitação, né? Para você aprender a digitar rápido aí no teclado, né? Ainda mais hoje com aulas EAD aí, o pessoal anda digitando mais do que escrevendo a próprio punho, né? Então, mas na minha época eu chamava datilografia. Então, o pessoal, isso daqui é uma tipografia, ou seja, um caractere típico de uma máquina de escrever. Então, as normas antigas eram assim mesmo, datilografada, os desenhos eram feitos com gabaritos, né? Então, essa daqui é a norma que ela fala, ó, sobre os critérios de projeto de linha de transmissão. Então, nesse contexto, pessoal, vou mostrar para vocês, né, como que se dá esses critérios aqui, ó. É uma norma, assim, relativamente pequena, né?
E a gente falando aqui eu vou aproveitar. Ah, professor, você poderia falar isso, essa questão de projeto de linha de transmissão lá na matéria de projeto do CEP? Sim, eu poderia. Mas eu vou aproveitar, como lá o projeto do CEP, assim, eu estou aproveitando nesse mês que vocês estão, né, de férias, né, ou seja, não tem a obrigação de estar aqui assistindo a aula, e geralmente quando é o mês de férias aqui do eletrotécnico, as matérias elas se estendem mais do que o normal, né? Por isso que a gente está tendo esse tanto de aula de instalação do CEP. Aí algumas coisas que eu normalmente falaria em projeto do CEP, eu falo aqui em instalações do CEP. Uma delas é esses critérios aqui de projeto de linha de transmissão, né? Porque lá a gente vai focar e até a SAP que nós vamos fazer é uma SAP ligada diretamente a projetos de rede de distribuição urbana, né? Então, basicamente, a gente lida o quê? Com transformadores, né? O transformador que tem um acrônimo, né? Geralmente tem um nome lá, né? Igual, acho que eu mostrei em aula passada, esse aqui, ó. Aí, geralmente, ó, ele tem esse código aqui, ó. Um projeto de rede de distribuição, né? A gente vai ter esse acrônimo aqui, quer dizer Goiânia, se for Aparecida é AP, né? De outras localidades eu não me lembro de qual, os únicos que eu lembro de cabeça é o Goiânia, né? Que é GN, Aparecida é AP, e aqui 11 é um transformador que fica na malha de distribuição, ou seja, que fica na rua. A função desse transformador é o quê? É converter energia da média tensão, que não é ideal para ligar os equipamentos, porque senão eles queimam, né? A fase tem 7.960 aproximadamente volts. Então, a função dele é o quê? É pegar a tensão da média tensão, converter ela em baixa e distribuir para os clientes comuns. Quando eu falo cliente comum, são clientes, geralmente clientes com carga baixa, né? Ou seja, clientes residenciais, pequenos comércios. Então, e como essa matéria não, ela caiu, a de projeto vai cair depois do período de férias, ela vai ter, se eu não me engano, de 2 a 3 aulas. Então, eu vou deixar única e exclusivamente para a gente falar só de projeto de distribuição. Então, o projeto de distribuição ele vai ter esse código aqui. Então, é o código da cidade. Eu já estou antecipando aqui, só para vocês entenderem por que que eu estou falando de projeto de linha de transmissão aqui, instalação, sendo que tem a matéria de projeto, né? Estou aproveitando porque a gente está tendo um período muito grande aqui, né, em função das férias. O 11 quer dizer que é um transformador de distribuição e esse daqui é o cadastro, tá? E aí quando vocês fizeram a matéria lá de projetos elétricos industriais, aí geralmente é esse daqui, ó. Aí vai aparecer o código, né, que é Goiânia ou AP Aparecida, o 21, que é um transformador, aí esse cliente tem um contrato de demanda, aí aparece 21 e tem o cadastro dele, né? Ou seja, esse número fala que naquele poste tem uma rede de média tensão, né, né, 13,8. Na baixa tensão é uma baixa tensão que é um ponto de entrada do cliente e assim por diante. Ou seja, ele tem toda, como diz um amigo meu, tem toda a capivara, né? Tem toda a lista corrida dele lá. Então, o projeto de infraestrutura, né? Só para vocês saberem, o 13 é uma chave faca e o 12 é uma chave fusível. Se não me falha a memória, 16 é um religador automático, né? Então, é por isso que eu estou fazendo esse disclaimer aqui. Eu vou, na matéria de projeto de CEP, a gente vai falar apenas do projeto de distribuição, que é a proposta, né? Se caso vocês forem trabalhar como projetista, até como chefe de equipe, né? Geralmente
vocês vão lidar primeiro com projetos de, é, de sistema elétrico e numa RDU, numa malha, né, numa rede de distribuição urbana, que basicamente tem esses transformadores com esse código aqui, o 11, que é de posse da concessionária de energia local. Então, a gente vai falar aqui, né, aproveitar, né, o quantitativo aqui de aulas, né, para a gente falar de linha de transmissão. Então, a norma, pessoal, a norma base é essa daqui, ó, 5422, né, tem 58 páginas, tem os critérios, eu vou, como se diz, passar por cima aqui, mostrando para vocês, né, por isso que eu já deixei esse exemplo aí de instalação de esfera de sinalização, né? Aproveitando esse tópico aqui de linha de transmissão, né? De projeto de linha de transmissão. Então, basicamente, um projeto de linha de transmissão, ele funciona baseado no nível de tensão elétrica que essa rede, ela, que trafega nessa rede, né? Então, baseado nesse nível de tensão, lembra lá que tem lá da NR10. Eu não tô com ela aqui fácil, não. Eu já vamos, como se diz, vamos entrar na internet aqui. Então, aqui, ó, se a gente for lembrando, né, que não é mais ministério, né, é uma secretaria. Então, quando a gente vem aqui, ó, tem o manual de auxílio, né, vamos pegar o texto da NR10 normal aqui, ó. Aí, quando a gente vem, ó, lá no final dela aqui, ó, vou nem baixar ela aqui, não, só for necessário eu baixo. Eu baixar aqui, né? Beleza. Ó, aqui, ó, tem o anexo 2 aqui da NR10, ó. Olha, tabela de raios de delimitação de zona de risco, né? Controlada e livre. Basicamente, o raio de risco é a distância, né? O raio, ou seja, aquele diâmetro em volta da linha de transmissão, ou da rede de distribuição, ou do cabo, né? De tensão, de baixa tensão ali, né? Esse raio de risco vai ser o raio em que a influência eletromagnética vai alcançar ali ao redor, né? Ou seja, qualquer estrutura metálica que tiver ali próximo, qualquer cabo, seja energizado ou não, ele vai sofrer uma indução eletromagnética. Então, aqui, ó, e faixa de tensão nominal é em quilovolt, né? Ou seja, tensões, né, até 1000 aqui, ó, tem um raio de risco, né, de 0,20 metros, né, mais conhecido aí como 20 centímetros, né? E a gente pegando uma linha, e existe ainda linha com tensão maior aqui, ó. A maior linha de 700 aqui, a gente tem de 800 também, tem de 800 tanto de tensão contínua, né? Uai, professor, existe linha de alta tensão contínua? Sim, existe. Só que em vez dela utilizar um transformador, ela utiliza uma espécie, né, de transformador que na verdade não é nem transformador. Ele é, né, basicamente ele é um transistor de potência. Esse transistor de potência, ele vai simular, né, a vantagem é que você utiliza apenas um cabo para levar o nível de tensão, ou seja, não há formação de fases. E com esse único cabo, a gente utilizando esse transformador especial, que na verdade é um transistor, ele vai simular
a formação das três fases apenas pegando uma fase. Daí ele transforma em tensão, né? E obviamente corrente alternada e faz a distribuição. Ou seja, existem transformadores aí de potência em subestações. E esses transformadores de potência, na sua concepção, eles nem são transformadores. Eles são transistores de potência que transformam, né, a tensão contínua em tensão alternada aí, né, através, né, das tensões ali, né, no portão, né, no gate, né, que eles chamam, na base, no emissor dele lá de potência. Lá. Então, ó, com isso em mente aqui, ó, quanto maior, ó, é diretamente proporcional. Quanto maior o intervalo de tensão aqui, ó, entre 10 e 15, né, a gente já tem o quê? Já a nossa famosa 13,8 kV, né? Então, é, em média, o raio de risco de uma 13,8 ele é o quê? 38 centímetros, ou seja, 38 centímetros próximo eu tenho a influência do campo eletromagnético ali, que ela pode induzir, né, tensão em uma estrutura metálica ou, né, em um cabo, esteja esteja ele energizado ou não. Vou deixar aqui para a gente daqui a pouco dar uma olhada. Então, pessoal, a NBR 5422 é o texto, né? Ela na sua forma, ela não quer dizer que ela está desatualizada. É porque, né, essas regras ainda continuam. Por isso que eu mostrei a tipografia dela aqui, né? Ó, tá vendo? É uma tipografia bem antiga mesmo, que foi, né, de máquina de escrever aqui na época aqui. E lembrando que toda a norma, né, brasileira, né, antigamente eu achava que existia um laboratório aqui no Brasil, e nesse laboratório tinha um monte de gente de jaleco, cientista, fazendo testes, mas na verdade, né, assim como a gente conversou lá em projetos industriais, né, essas normas são o quê? Ctrl+C, Ctrl+V de normas internacionais lá pelo I3E, né? Que foram concebidas pelo pessoal do I3E. Então, essa, né, aqui é a norma em pauta aqui, que vai nortear o que é a construção da rede, né, das linhas de transmissão. Então, ó, eu destaquei esse sumário aqui, ó, basicamente, né, eu vou falar aqui, né, de alguns aspectos, como a gente tem as distâncias nessa. Lembra que eu falei? Segundo a, a NBR ou a NR10, desculpa, né, o anexo 2 aqui, quanto maior o nível de tensão, maior o raio de risco. Por exemplo, vamos pegar aqui a de 700 kV, né? Tá vendo? O raio de risco é de 5 metros. 5 metros e 20 centímetros aqui. O raio controlado, ó, 7 metros e 20, ou seja, aí o raio de influência, né, é 5 metros e 20, então essa torre, ela tem que ser o quê? Ela tem, ela tem que ser, além de gigantesca aí, né, cerca de seus 40 metros aí, os espaçamentos entre os cabos da rede de transmissão, né, eles têm que ser grandes, né, tem que ser pelo menos maior do que 5 metros e 20, dependendo se for de 700, né? Então, por exemplo, as de 230 kV, ela está nessa faixa aqui, ó, com raio de risco de 1,80 m. Aí lembra que eu mostrei que existem linhas de transmissão de circuito único, circuito duplo, ou essa aqui, ó. Pera, ele não quer sair aqui. Ó, igual essa daqui, ó. Ela é um circuito duplo, A, B e C de um lado, A, B e C do outro, né? Então ainda tem esses critérios. Existem
linhas de transmissão com circuito, né, singelo, ou seja, único, e tem as com circuito duplo aí, né? Então tem que observar, né, o tamanho, a distância aqui, ó, tem que ver o raio. Dependendo do raio, eu vou ter que colocar uma cadeia de isolador, igual tá mostrando aqui, ó. Para essa linha de 138 kV, eu preciso que, em média, de 9 a 10 discos de isolador de disco, isolador de suspensão, né? Eu não sei se vocês já viram esse tipo de isolador, é esse daqui, ó. Tem aqui a foto de alguns aqui, ó. Só um minuto, pessoal. Isso eu acho que achei aqui redes. E ó, esse aqui é um isolador de disco que pode estar, né, na linha de transmissão. Ele é chamado de isolador de disco ou isolador de suspensão. E esse aqui é o de vidro temperado, ó. Ele tem, né, esse olhar aqui nessa parte e ele tem essa outra parte aqui que parece um sino aqui, né? O nome é basicamente ele é uma manilha sapatilha. Então, você vai ter, né, igual eu mostrei no desenho aqui, eu preciso de uma linha de 138, né, com 9, né, uma cadeia de 9 ou 10 discos. Daí, aí geralmente o pessoal coloca o de cerâmica, né? Então a gente tem a opção do de cerâmica, que é aquele mais escuro, esse daqui, ó. Ó, aqui tá mostrando aqui o. Não há contato elétrico, ó, se você pôr um, um multímetro aqui com teste de isolação, né? As duas pontas de prova aqui, ele não vai apitar. Se ele apitar, então esse isolador de disco ou de suspensão, né? Que é os dois nomes que o pessoal utiliza, ele não tá bom para ser utilizado, não. Porque vocês concordam que na última. Deixa eu pegar um mais. Isso é isolado. Ó, esse conjunto aqui, ó. Aí basicamente você vai empilhando, ó. Você tem essa manilha sapatilha, essa que fica aqui em cima, ela é mais robusta, né? Que ela parece aquela parte de cima do sino. E existe a manilha sapatilha que fica aqui embaixo, que seria a última onde você coloca o cabo. Já para uma linha de transmissão, você troca essa manilha sapatilha por um chamado grampo de ancoragem. Aí esse grampo de ancoragem, ele tem uma espécie de um coxim metálico, onde você passa o cabo aqui, né, nesse coxim, em vez dele ser aberto aqui, agora tá mostrando aqui, deixa eu ver. Geralmente ele é aberto aqui, ó, para você vir aqui e passar o pré-formado, né? Mas em linha de transmissão, eu coloco uma manilha sapatilha diferente. Aí ela tem essa parte aqui, ela não fica solta. Daí você coloca, ela é como se fosse um cabresto aqui. Aí você passa o cabo aqui e ele fica o quê? Suspenso. Aí você coloca um pino, né? Um pino esse pino é de cabeça abaulada, que ele, ele é, ele é circular assim e ele não tem fenda, né? Porque tem a fenda, tem os Phillips, né? Ele é apenas um pino de fixação e aí você coloca a cupilha aqui para prender. Aí você vai empilhando, né? Geralmente o, o gancho olhar, né? Ele fica na primeira parte aqui, ó, igual tá ele sozinho aqui, ó.
lá na linha de transmissão, né? Sem- Ele fica aqui nessa primeira parte, e lá no final vai ficar uma manilha sapatilha, que ela é que eles chamam lá de grampo, é um grampo de ancoragem. Aí você vai empilhando, né? Ah, eu preciso de 10 cadeias de disco, 20, sei lá, 30. Ah, eu preciso de cadeia dupla. Dependendo da torre, eu tenho, né, duas cadeias de disco lado a lado ali, né? Por exemplo, o cabo ele pode ser duplo, ele pode ser singelo, único cabo na linha de transmissão, pode ser dois cabos e pode ser também quatro cabos que formam uma única fase. Igual eu mostrei na antepenúltima aula aí que a gente teve. Então, ó, no sumário aqui, né, eu vou dar destaque para as distâncias de segurança, né? A gente pode falar, dando tempo, a gente pode falar questões de aterramento, né? Questões existe dois tipos de aterramento, igual eu falei, né? Que o aterramento ele ele funciona, ele está energizado 24 horas por dia, geralmente é subestação, ele é chamado de aterramento ativo, tem um aterramento passivo, que ele só age na hora que tem uma descarga, né, atmosférica ou um surto de tensão, né? Existem duas formas de eu fazer a conexão, né, com a malha de terra, com a estrutura metálica, por exemplo, né? Eu posso conectar ela com conectores metálicos, né, através de placa com um parafuso, placa a dois parafusos, a quatro parafusos, ou eu posso fazer o jeito mais, não digo que é o melhor, mas assim, é o mais seguro, que garante um contato elétrico melhor, que é uma solda exotérmica, né? A gente pode falar disso também hoje, aqui, dando tempo aqui, senão a gente arremata aí na próxima aula. Eu vou falar um pouco nas travessias, né? Também. Ó, já deixei esse gancho aqui, ó. Porque existem essas, né, 14 regras e qual o sentido, né, do tópico 11, né, que eu vou dar um destaque aqui no início aqui da apresentação das travessias aí, né? Eu achava antigamente que a linha de transmissão ela só tinham travessias assim por terreno, né? Um terreno literalmente. Existem linhas de transmissão que elas passam, né? Por lagos, né? Também existem alguns critérios aí, por exemplo. Antes eu não sabia, né? Assim, quando eu ainda estava recém-formado em engenharia elétrica, eu não sabia que existe uma regra que eu posso ter uma linha de transmissão uma certa distância, né? Por isso que tem aqui, ó, distância de segurança, ela está intimamente ligado a essas travessias. O que vem a ser essa questão aí da travessia aí, né? Por exemplo, eu vou bem aqui na frente aqui, ó. Eu destaquei aqui na apresentação. Por exemplo, aqui, ó, tem esse critério aqui, ó. Eu vou passar uma linha de transmissão e eu tenho aqui uma rodovia aqui logo abaixo, né? Uma rodovia, né? É de pista única ou de pista dupla, igual era praticamente 100% das rodovias de antigamente, né? Hoje em dia o pessoal, né, por questão de segurança, né, estão fazendo o quê? Rodovias, né, com pista dupla, ou seja, pista para os dois sentidos, separados por um canteiro, né? Então, essas travessias, né, é travessia de uma rodovia, travessia de um lago, travessia igual aqui, ó, de uma ferrovia não eletrificada, né? Existe a não eletrificada e também existe a eletrificada aí, né? Então, essas travessias e a distância de segurança estão intimamente ligadas, porque se a gente for pensar, né,
Se a gente for pensar aqui, ó, ligando aqui, ó, com a NR10, que existe um raio, né, um raio de risco, ou seja, a abrangência do campo eletromagnético. Se essa torre aqui, ela transporta energia, ou seja, ela está com potencial elétrico. E esse potencial elétrico, lembra lá em eletricidade, provavelmente o professor falou com vocês. Existe, né, a chamada regra da mão direita. Você tem o quê? Você tem um cabo energizado. Deixa eu ver se dá para escrever aqui. Esse aqui não está liberado, não. Deixa eu ver se. É esse aqui tá. Você tem um cabo, né? E um cabo, seja ele com tensão e corrente contínua, a diferença é que a corrente e tensão contínua, o campo eletromagnético, ele não vai variar no tempo. Agora, quando eu tenho tensão e corrente alternada, ele vai variar no tempo. Teria isso variando no tempo? A regra da mão direita diz que o quê? Né? Você pensando na mão direita, ó, aqui é um cabo, ó, você segurando o cabo de energia, o dedão é o quê? O dedão é o sentido da corrente elétrica. Em circuitos de tensão e corrente alternada, a corrente elétrica, ora, metade do ciclo positivo, ela vai, por exemplo, da geradora, né, lá da geradora para o cliente, e a outra metade do ciclo, ela vai o quê? Do cliente para a geradora. Então, esse campo eletromagnético, ora, ele cresce, chega no máximo dele, que no caso aqui, vamos supor que fosse uma linha de 700. Ele chega a 5,20 m no metade do ciclo positivo, depois ele diminui, inverte o sentido e aumenta de novo até chegar a 5,20 m. Então, eu tenho a componente, o dedão aqui, da mão direita, que seria o quê? A corrente elétrica. Os dedos que abraçam o cabo é a densidade de campo eletromagnético que se forma, aí dependendo do raio de risco, né? Por exemplo, se fosse uma linha de 700 kV, eu tenho o quê? 5,20 m, 5,2 metros de abrangência de densidade de campo magnético. Esse é o beta aqui, ó. Então, eu vou ter ela num sentido. Ela chega a 5,20 m, aí quando a senoidal zera e muda de sentido, aí o que que vai acontecer? Ela vai mudar de sentido e vai crescer novamente, até chegar a 5,20 m, depois diminui, cresce. Ou seja, isso é um campo eletromagnético alternado, característica de tensão alternada. Agora, contínua não. A contínua, o que que vai acontecer? Você tem potencial elétrico, a corrente elétrica ela vai no único sentido e esse campo eletromagnético ele vai crescer apenas uma única vez. Acabou. Vamos supor que é uma linha de alta tensão de corrente contínua de 700 kV. Ou seja, ele vai chegar a 5,20 m e vai estagnar. Pronto. O campo eletromagnético, ele não vai diminuir e não vai aumentar, não. É esse que é o sentido. Então, as travessias, pessoal, que eu estava comentando, ela tem que ser o quê? Uma travessia. E você tem que considerar o quê? O aterramento. Você tem que considerar, se for circuito único, circuito duplo, eu tenho que considerar essa distância para não haver o quê? Indução, autoindução eletromagnética. Ah, professor, entendi. Então, ó, se a gente for pensar aqui, ó, a gente tem o quê, ó? Tem uma linha de transmissão, a gente tem o aterramento, a parte aqui do aterramento. A gente tem, ó, nas fases, o raio de risco, né? A gente tem um raiozinho de risco.
que é a influência do campo eletromagnético. O Terra, ó, lembra? O Terra ele passa aqui, aí geralmente os atuais têm a arquitetura OPGW, né? Ou seja, a fibra ótica. Eu tenho o quê? Uma malha, a malha de terra que fica aqui pelo lado de fora. Eu tenho um isolante aqui que impede, né, que a energia passe. E eu vou ter o quê? As fibras óticas, ó, um feixe de fibra ótica aqui, ó, levando o quê? A telecomunicação do país, né? Então a gente tem um exemplo aqui dessa linha de transmissão, tem um desenho aqui, né? A cadeia de discos aqui, ó, dependendo do nível de tensão aqui, da quantidade aqui, ó, de isoladores de disco, eu sei qual que é a abrangência desse raio, ela é do raio de influência aqui, né, o RR, né, raio de risco aqui. Se esse raio de risco, é igual nesse outro desenho aqui, ó, eu extrapolei, ó, quando acontece um surto, e se eu não tivesse o sistema de aterramento aqui, esse raio ele pode o quê? Extrapolar. Então, por isso que o projeto eu tenho uma distância, ó, maior que a distância do raio de risco. Aqui eu estou simulando um surto aqui, ó. Tá vendo que o raio de risco ele extrapolou e aí ele o quê? A fase A aqui, por exemplo, ela o campo eletromagnético da fase A ele autoinduziu com o campo eletromagnético da fase B, ó. E assim por diante, ó, da fase C também, ó. Vai haver uma autoindução. Provavelmente vai haver o quê? Formação de arco elétrico entre as fases aqui. Então, o projeto, ele comporta uma torre que ela tem que ter um tamanho aí característico, né? Por exemplo, vamos supor que 40 metros. A distância entre as fases, ainda mais que o cabo é nu, né? É um cabo nu. Então eu tenho que ter o quê? Um raio maior do que o raio de risco com nível de tensão. Ó, a gente tem aqui os pilares aqui, ó. Basicamente ele vai parar num pilar aqui, ó, numa estaca, uma estaca tipo Frank. O que que é uma estaca tipo Frank? Eu tenho o bloco aqui, ó, o de concreto armado. Eu vou ter o que? As ferragens nesse bloco aqui, ó. E essas ferragens aqui, ó, vai formar uma treliça, ó. Uma treliça metálica. E essa treliça metálica, vamos supor aqui que eu tenha o pessoal faz um estudo que chama estudo de sondagem. Esse estudo de sondagem, basicamente, eles dão um tiro aqui na terra aqui, e daí fala, olha, essa estaca, ela tem que ter, sei lá, 10 metros, tem que ter 20 metros, né, de fundura aqui, ó, porque nesses 20 metros é que eu vou, vamos supor que esse terreno aqui, ele, né, é barro, né, ele, como se diz, ele não é firme. Então, no estudo de sondagem, o pessoal vai descobrir, ó, a 20 metros eu tenho formação rochosa aqui, então eu vou conseguir o quê? Vou conseguir com que essa torre, né, pelo peso que ela tem aqui, né, os estudos lá de isostática, né, mostram isso, os esforços também, né, esforço mecânico. Então, ela a 20 metros ela vai poder ficar o quê? Vai ficar estável. Daí eles fazem o buraco aqui, fazem uma forma aqui, tem uma haste de metal aqui que é na hora que você derrama o concreto armado aqui, o concreto armado basicamente tem o quê? Ele tem, né, a mistura aí do cimento e tem brita. Então, você não pode simplesmente derramar, às vezes, por exemplo, lá na forma, aí geralmente você faz uma forma de madeira aqui, né, para conter
para conter a geometria aqui da estaca Frank, né? Que ela é um paralelogramo aqui, né? E aí você deixa essa parte final aqui com as ferragens expostas. E aí aqui no meio aqui, ó, junto com essa ferragem aqui, vai ter uma ferragem chamada rebar. Essa rebar aqui seria a extensão da estrutura metálica aqui, para justamente quando houver um surto, esse surto ele vai ser o quê? Vai ser transportado através, né, da estrutura metálica aqui e vai ser o quê? Vai ser é, a, a- as linhas de campo, né? A distribuição ela vai acontecer a 20 metros do solo, aonde a ferragem está exposta, não na superfície, né? Então, foi projetada para descarregar a descarga, descarregar o surto abaixo do pilar aqui, ó, da última extensão do pilar. Se ele tem 20, se ele tem 40 metros, aí dependendo aí, né, do estudo de sondagem, no final desses 20, 40, da quantidade de metros que for, essa ferragem ela fica exposta, enfincada no solo, e aí a formação de superfícies equipotenciais vai acontecer aqui, né? Só um minuto, gente. Aí, ó, eu tinha esquecido aqui, ó. Então aqui eu tenho essa tarefa aqui que o eletricista, né, ele pode muito bem também ser um montador eletromecânico. Ele vai o quê? Ele vai passar aqui na. Lembra que eu falei que tem as travessias, né? Tem travessias, igual eu mostrei aqui, né? Tem travessias por cima de rodovia. Essa em questão, essa do vídeo aqui, vai ser e por cima de rodovias, né? Esse padrão aqui, ó. Então, existe uma regra que eu tenho que instalar aqui, ó. Por exemplo, aqui está passando. Esse aqui é o eixo da rodovia. Vamos supor que é uma rodovia com pista dupla aqui. Poderia ser uma rodovia com uma pista única aqui, ou então uma pista dupla, né, com um canteiro central aqui no meio. Então eu no mais ou menos no meio aqui da pista do eixo da rodovia, eu tenho que instalar uma esfera de sinalização, né? Essa esfera de sinalização, ela vai servir para pequenas aeronaves, né? Não sei se vocês sabem, não sei se já comentaram com você, mas numa emergência aí, uma aeronave, ela pode pousar na rodovia, né? Então, isso seria uma situação de emergência. Mas mesmo assim, pequenas aeronaves aí, por exemplo, um helicóptero, né? O piloto, principalmente quando você faz a manutenção, né? Ou você está, né, trafegando ali naquela área, você tem que ter essa esfera sinalizando, mostrando, né? Que existe uma linha de transmissão passando ali, né? Atravessando, para que ele não colida com ela. Então, aqui, ó, o vídeo basicamente vou, vou deixar ele aqui mostrando. O áudio não vai ser preciso compartilhar com vocês, não, que a gente vai focar só na tarefa aqui, para aproveitar que antes que dê o final da aula aqui, mostrar aqui para vocês. Então, ele vai aqui, ó. Basicamente, ó, vocês estão vendo esse que parece um pedaço de metal ou um pedaço de madeira que ele está carregando aqui. Basicamente, tem esse daqui ele fez mais improvisado. Esse é um cano de PVC. Eles pegam um cano de PVC e corta ele assim, ó. Por exemplo, cano de PVC, o normal ele vem assim, né? Inteiriço aqui, né? Aí o que que eles fazem? Eles fazem um corte nele aqui, ó.
E daí, o que que vai acontecer? Ó, ele vai ficar aberto aqui, ó. Aí essa abertura, o que que ele vai fazer? Ele vai colocar no cabo de aterramento aqui. E vai, junto com a esfera de sinalização, ele vai escorregar até chegar aqui, ó. Até ele chegar bem na prumada aqui, basicamente ali no meio onde fica a rodovia. E ele vai instalar, deixar a esfera de sinalização instalada lá. E aí, dependendo, ó, vamos pegar essa daqui, ó. Esse desenho está muito parecido aqui, ó. Ele vai basicamente aqui de cima, ele vai escorregar aqui, ó, pelo a linha de aterramento, vai deixar a esfera instalada aqui, ó, nesse eixo da rodovia. E como essa daqui é mais alta que a outra, na topografia aqui, ele vai descer e vai chegar nesse outro lado aqui da linha de transmissão. E daí, né, é lógico que ele vai utilizar, né, um equipamento ali de segurança para ele não cair, mas basicamente para ele escorregar, ele vai utilizar esse cano aí para ajudar, né, para ele não sofrer os efeitos do atrito aí. Voltar aqui. Vamos ver aqui junto aqui. Então, ó, ele está se posicionando aqui, deixa eu só tirar esse trem daqui. Vamos lá. Tá vendo? Aqui tá. Aí se posiciona. Aí tá vendo? Aí tá com o cinto paraquedista. Ele tá com, né, um talabarte aí, né, para se ele escorregar, né, se ele girar ali no cabo, né, de aterramento, aí ó, ele vai deixar a esfera instalada na prumada ali da rodovia. Ó lá. Aí está vendo? Ó, aqui é esse cano de PVC que eu tô falando. E das vezes eles não leva apenas um, não, leva vários aí. Existe um outro que chamam de bicicletinha, que é literalmente uma roldana, parecida com aquele drone. Lembra um drone que eu mostrei para vocês? Acho que foi na aula passada aí, né? Então ele tem a roldana, aí tem duas roldanas, e aí você fica logo embaixo dela aqui, ó. Aí, por exemplo, vai ter uma roldana aqui na frente, outra aqui embaixo, e aí o eletricista, ele vai ficar aqui embaixo, como se fosse uma rede, sabe que as redes que a gente compra lá do norte para deitar? Aí ele fica aqui embaixo, nesse vão aqui, e aí a roldana, e ele vai sendo carregado, né, de forma mais rápida ali por esse trilho. Esse daqui seria o método, como se diz, o método mais artesanal. Já que eu finalizo aqui, gente, vou só mostrar essa parte aqui. Aí na próxima aula a gente continua. Tá vendo? Porque se ele for descer sem colocar esse cano aqui para ajudar, ele vai descer muito devagar, ou pode ocorrer, por causa da topografia do terreno, tá vendo que ele está descendo, né? Ele vai escorregar.
e daí a calça dele aqui, ó, ela vai desgastar e eles podendo provocar até queimadura por atrito. Aí tá vendo? Ó? Agora ele tá em cima, literalmente, ele tá indo pelo cano. Eu coloco esse cano aqui, ó, abre ele aqui, aí ele abraça o cabo na cordoária de aterramento e ele vai o quê, ó? Vai atritando aqui, e vai descendo. Detalhe, ó, pessoal. A rodovia, ó, é isso aqui, ó. A linha de transmissão, ó, a outra, ela tá aqui bem próxima aqui, ó. Não dá nem de enxergar direito ela aqui, ó. Felizmente não mostra tudo, não. Aí tá vendo, ó? Ele vai descendo aqui, ó, até ele colocar a esfera de sinalização. Aí quando ele chegar na prumada em cima, ele vai instalar a esfera e continua descendo. A outra linha de transmissão, ela tá mais ou menos por aqui, ó. Vocês estão vendo esses pontinhos aqui mais claro aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Esses pontinhos mais claros aqui é a torre. É porque a gente enxergando aqui de longe, ó. E aí provavelmente o telefone foi de um celular, né? Eu creio eu, né? Que ele tá fazendo essa gravação. E aí o batata fone dele aí, né? Literalmente, a maioria só aqueles iPhones, né? Que eles têm e aqueles top lá da Samsung que tem uma câmera assim muito boa. Pena que eu não tenho um vídeo inteiro aqui. Olha, só tá vendo, ó, que tá sumindo aqui, ó. Tá, a linha de transmissão tá por aqui, ó. Hoje não dá nem de enxergar ela direito aqui. Então, gente, basicamente é os critérios, ó, aqui, a gente tem uma travessia aqui, ó, Rio Trombetas, cidade, eu peguei isso aqui na internet, sei nem onde que é isso aqui, ó. Tá vendo, ó, aqui tem um canal aqui, ó, as linhas de transmissão, a subestação aqui, ó, passando. Esse daqui, se eu não me engano, acho que é no Amazonas, salvo engano aqui, ó. Então, tem critérios, né, que você atravessa. Aí sempre lembrando o critério que tem aqui na NR10, ou seja, quanto maior o nível de tensão, maior o raio de risco. E o crítico é o raio de risco, que é onde que a indução eletromagnética chega aqui. Então, esses espaços entre as fases, eles têm que estar acima do raio de risco aqui, ó. De preferência, né, um pouco acima do limite do raio controlado aqui, ó, essas distâncias. Mostrar outros aqui, ó, tem esse daqui que se eu não me engano é no Amazonas, isso, se não me falha a memória. Olha, tem estruturas aqui, ó, que literalmente, ó, você tem que fazer a instalação aqui, né, você tem que montar aqui uma estrutura aqui, né? Você tem que colocar os pilares é, a- é, afundados aqui, submersos. Daí o pessoal vai fazer o quê? Vai colocar um tubulão. O que que é basicamente um tubulão? Ele é uma forma, né? Assim como é a forma, aquelas formas de madeira para pilar, só que é metálica, né? Porque se for de madeira, daí ele, né, molha aí, né, encharca, e daí o pilar ele não vai ficar, né? Ele não vai dar o tempo dele secar e, e, fo- e, e terraformar, igual o pessoal fala, né? Então tem que ser um tubulão, tem que ser metálico. Daí você, né, aí vai retirar toda a água aqui e vai fazer o quê? Alguns você adiciona apenas terra.
né, terra, areia. Outros, né, você faz a concretagem. Então, pessoal, na próxima aula a gente continua, a gente finaliza essa parte e aí depois a gente vai para redes, né? Basicamente instalações do CEP. A gente fala da infraestrutura, né? Ligada à transmissão, à distribuição, né? E eu tô falando igual eu comentei aqui com vocês, né? Eu expliquei. Eu estou falando de critérios de projeto de transmissão, porque quando a gente chegar lá em projetos do CEP, né, a gente vai ter pouco tempo, né? Então, a gente vai falar única e exclusivamente, né, de projetos de RDU, né, de rede de distribuição urbana. Então vou sair aqui, pessoal. E aí a gente vai voltar para. Então já vou já deixar renderizando aqui, pessoal. E aí logo mais essa aula vai estar disponível para vocês, tá bom? Aí fico na guarda, eu sempre aproveito esse dia, né, para eu dar uma verificada aí. Alguns inclusive, já fizeram os dois fóruns, já fizeram atividade, né? Então, observem bem o calendário aí, né, pessoal? E não deixe de postar aí, né, os fóruns de discussão. Acredito que praticamente quase todos, o fórum de discussão um e o 2 ele foi, né, já foi entregue. Só está faltando as atividades. Certo, professor. Obrigado. Boa noite. Boa noite, com Deus.